bom dia para você nesta sexta-feira, dia 18 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição a gente fala sobre o pacote de medidas anunciado pelo governo federal com o objetivo de estimular a economia. Trazemos atualizações sobre o conflito no leste europeu, que chega ao 23º dia. E ainda, depois de quase 2 anos, o uso de máscaras em ambientes fechados deixa de ser obrigatório em São Paulo. E um pacote de medidas com o objetivo de estimular a economia e o emprego no país foi lançado ontem pelo governo federal. O programa Renda e Oportunidade permitirá o saque de até R$1.000 das contas do FGTS através do aplicativo Caixa Tem. A primeira, a antecipação do saque extraordinário do FGTS. A Caixa Econômica Federal é o agente que faz a operação toda do FGTS e nós faremos esse pagamento pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, de maneira 100% digital. São 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados num valor de até 30 bilhões de reais. E o calendário começa no dia 20 de abril, o pagamento, e vai até o dia 15 de junho. Ou seja, nós faremos um pagamento para até 42 milhões de brasileiros em menos de 2 meses. Outra medida do pacote amplia o acesso ao empréstimo consignado a aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil. Agora o crédito passa de uma margem de 35% para 40% com juros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recordou os programas e oportunidades feitos pelo governo durante a pandemia. Toda essa conversa nossa aqui do microcrédito individual, tudo queremos criar rampas de ascensão social, para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Eles foram deslocados subitamente do seu modo de vida, ficaram em distanciamento social, protegidos pelos recursos que nós lançamos, mas como o presidente sempre disse, eram 2 ondas. Teve a onda da saúde, mas teve a onda da economia, que ameaçou afogar o Brasil. E as nossas respostas protegeram o Brasil. O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e já está com um déficit zerado de um lado, com a política monetária no outro lugar, ou seja, preparados para enfrentar os próximos desafios. As medidas ocorrem por meio do Ministério do Trabalho, estimando mais de 150 bilhões em investimentos para, principalmente, aumentar o poder de compra de brasileiros de menor renda. Medidas como essas anunciadas pelo governo são essenciais, principalmente por conta da prévia do PIB do Banco Central, que revelou que a economia brasileira encolheu em janeiro. A medida interrompeu uma sequência de 3 altas seguidas. De acordo com o Banco Central, o índice de atividade econômica encolheu quase 1% em janeiro, na comparação com dezembro. O indicador, conhecido por ser uma prévia do Produto Interno Bruto, alcançou o menor nível desde dezembro de 2020. O resultado também interrompe a sequência de 3 altas seguidas. Na comparação trimestral, o IBC teve um desempenho de 0,19% melhor da economia no período, na comparação com os 3 meses anteriores. Os números da prévia do PIB de janeiro mostram ainda que a atividade econômica brasileira cresceu no acumulado dos últimos 12 meses, o que mantém a trajetória de recuperação após as perdas causadas pela pandemia de coronavírus. Após a reunião ministerial que aconteceu na manhã dessa quinta-feira no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fechou os nomes dos ministros que deixarão o governo para disputar as eleições que vão acontecer em outubro deste ano. Para disputar um cargo eletivo neste ano, os ministros terão de deixar os cargos comissionados até o dia 2 de abril. No lugar dos que deixam a esplanada dos ministérios, o presidente Bolsonaro deverá nomear na maioria das pastas servidores que já compõem as pastas. Deverão deixar a atual gestão os ministros João Roma, da Cidadania, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Damares Alves, dos Direitos Humanos, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, Tereza Cristina, da Agricultura,
Onix Lorenzoni, da Previdência e Trabalho, Gilson Machado, do Turismo, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Walter Braga Neto, da Defesa. Além de trabalhar para que tenha representantes em todos os estados, o presidente Bolsonaro tem definido sua estratégia de reeleição junto ao seu comitê de campanha. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A guerra da Ucrânia chega ao 23º dia com um triste balanço. Segundo dados divulgados pela ONU, cerca de 700 civis morreram até agora no conflito entre russos e ucranianos. Dessas vítimas, 50 seriam crianças. Nas últimas 24 horas, Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, foi alvo de mísseis russos. Os bombardeios aconteceram na região próxima ao aeroporto local. Essa foi a primeira vez que a cidade, que faz fronteira com a Polônia, foi atacada desde o início do confronto. De acordo com a prefeitura local, não há registros de mortos e feridos. Também foram confirmados ataques em Kiev e Kharkiv, onde um prédio escolar foi bombardeado. Ainda segundo a ONU, 3.200.000 pessoas já deixaram a Ucrânia. Os refugiados continuam deixando o país por 8 dos 9 corredores humanitários que foram abertos. Apenas a rota que parte de Kharkiv não está funcionando. 2 milhões dessas pessoas escolheram a Polônia como destino. E os Estados Unidos alertaram a China para qualquer tentativa de apoiar a agressão russa contra a Ucrânia. Os presidentes dos dois países vão conversar para tratar em um primeiro diálogo da invasão russa. O governo norte-americano antecipou que Biden será franco e direto com Xi Jinping. O presidente americano Joe Biden conversa nesta sexta-feira com seu colega chinês Xi Jinping. De acordo com assessores da Casa Branca, Biden vai ameaçar com represálias se a China apoiar a agressão russa contra a Ucrânia com uma ajuda militar. Esta ligação também vem com uma reunião de Jake Sullivan no início desta semana, pois deixamos clara nossa profunda preocupação com o alinhamento da China com a Rússia e as possíveis implicações e consequências disso. As advertências são feitas após uma série de relatos de bombardeios contra alvos civis, que já deixaram centenas de mortos desde o início da invasão à Ucrânia, ordenada há 3 semanas pelo presidente russo Vladimir Putin. Um dia depois de dizer que Vladimir Putin é um criminoso de guerra, o presidente dos Estados Unidos voltou a atacar o presidente russo nesta quinta-feira. Biden usou palavras como ditador assassino e bandido. Vamos conferir o que ele falou. Agora a Irlanda do Norte, a Irlanda, a Grã-Bretanha, todos unidos contra um ditador assassino, simplesmente um bandido liderando uma guerra imoral contra o povo ucraniano. Aliás, a República da Irlanda paga um preço por isso, um grande preço por apoiar as sanções. As declarações do líder americano aconteceram durante um almoço no Capitólio pela popular festa irlandesa de São Patrício. Tanto Rússia quanto Estados Unidos subiram de tom na retórica sobre a guerra nos últimos dias. E mudando de assunto, na Venezuela, a oposição está exigindo uma nova data para as eleições presidenciais. Muitos não consideram a legitimidade da presidência de Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. O líder opositor da Venezuela, Juan Guaidó, exigiu nesta quinta-feira uma data para a realização das próximas eleições presidenciais. A princípio, a previsão é que ocorra em 2024. Guaidó assegurou que todos os setores da oposição estão de acordo em convocar primárias para renovar lideranças. A suspensão das sanções deve estar condicionada à obtenção de um acordo e passos irreversíveis para alcançar a democracia na Venezuela, tais como data da eleição presidencial. Guaidó é considerado presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos e outras dezenas de países que não reconheceram a reeleição do presidente Nicolás Maduro em 2018 por considerá-la fraudulenta. Os principais partidos de oposição disputaram as regionais do ano passado sem apoio expresso de Guaidó, depois de boicotarem as últimas presidenciais e as legislativas de 2020, denunciando falta de condições para ir às urnas. O chavismo venceu em 19 dos 23 estados, assim como a prefeitura de Caracas. No início do mês, o socialista Nicolás Maduro se pronunciou com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, dizendo
que a Venezuela está com Putin, está com a Rússia, está com as causas justas do mundo. O Senado da Argentina aprovou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional por 45 bilhões de dólares, com o qual afasta o fantasma de default, de calote, e tentará frear a inflação descontrolada de mais de 50% ao ano. O projeto obteve 56 votos a favor, 13 contra e 3 abstenções, em uma sessão que durou quase 10 horas. O ministro da Economia, Martín Guzmán, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, agradeceram aos parlamentares o apoio ao projeto. Com o acordo, eles tentarão frear a inflação descontrolada de mais de 50% ao ano e o fantasma da inadimplência. Este empréstimo servirá para reestruturar o programa de stand-by recebido em 2018 por 57 bilhões de dólares durante o governo do liberal Maurício Macri, cujos vencimentos a Argentina não pôde pagar. O país recebeu apenas 44 bilhões, já que o presidente Fernandes renunciou às parcelas pendentes quando assumiu o cargo em dezembro de 2019. Este ano deve pagar cerca de 19 bilhões de dólares. Resta ao FMI aprovar o acordo de crédito e, se o fizer, será o 13º que a Argentina assina com a organização desde o retorno da democracia em 1983. Ele inclui facilidades estendidas, prevê 10 revisões trimestrais e um período de carência de 4 anos, e os pagamentos devem ser feitos de 2026 a 2034. Em troca, a Argentina se compromete a reduzir o déficit fiscal de 3% do PIB em 2021 para 0,9% em 2024. Após ser autorizado pelo FMI, o país receberá um primeiro desembolso de cerca de 9 bilhões e 800 milhões de dólares, o que permitirá enfrentar o vencimento de quase 3 bilhões de dólares na próxima semana e fortalecer as reservas internacionais. Agora a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente atualiza os números da pandemia no Brasil e falamos também sobre o uso de máscara em São Paulo, que deixa de ser obrigatório na maior parte dos ambientes fechados. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. E depois de quase 2 anos, o uso de máscara na maior parte dos ambientes fechados deixa de ser obrigatório em São Paulo. As exceções são o transporte público, como as estações de metrô e os locais com serviços de saúde. O uso é opcional em diversos ambientes, como escritórios, comércios, salas de aula e academias. Além de São Paulo, outros estados que já eliminaram parcialmente ou totalmente a obrigação do uso de máscara são Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal. E tudo isso só é possível por causa do cenário atual da pandemia. O Brasil registra 3 semanas de queda na média móvel de mortes por Covid e a média móvel de casos é a menor desde o dia 10 de janeiro. Foram confirmadas mais 485 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 656.425. Também foram registrados 49.601 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.527.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 334 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 27%. A média de casos na última semana foi de 39.677 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 20% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 5 estados registraram alta: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 5 unidades da federação: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Pernambuco. 17 estados hoje registraram queda.
E o assunto agora é vacinação. O Brasil já aplicou mais de 405.634.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 174.997.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82% da população, enquanto 158.439.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74,27% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 72.198.000 pessoas, cerca de 33,85% dos brasileiros. E 11 milhões de crianças já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E mudando de assunto, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que foi detido por crimes contra a humanidade, vai ficar em liberdade por determinação da Corte Constitucional. Descendente de japoneses com uma trajetória bem-sucedida como professor universitário, foi o primeiro filho de imigrantes a conquistar a presidência peruana, ao superar nas urnas o escritor Mário Vargas Llosa. No final de 2017, recebeu um indulto presidencial, mas não levou muito para que ele perdesse novamente a liberdade. Agora, a Corte Constitucional aceitou um recurso que solicitava que a decisão judicial que anulou o indulto ficasse sem efeito. Fujimori ostentou um poder quase absoluto após dar um autogolpe em 1992, com dissolução do Congresso e intervenção no Judiciário. Com 4 condenações judiciais por crimes contra a humanidade e corrupção, a maior delas de 25 anos de prisão, ainda há peruanos que o tratam hoje como herói. Um aplicativo para celular criado no Distrito Federal que instrui os usuários à prática esportiva sem riscos de lesões tem crescido no Brasil e abriu cotas para novos sócios. O aplicativo Corrida Perfeita busca no financiamento coletivo a possibilidade de expansão e aumento nas contratações. Vamos conferir. O aplicativo Corrida Perfeita oferece orientação e treinos para milhares de atletas amadores no país. Com as instruções oferecidas na plataforma, o usuário consegue estabelecer metas, realizar caminhadas e corridas, promovendo bem-estar, melhorando a saúde física e mental e reduzindo significativamente o risco de lesões. A corrida é o esporte, a atividade física talvez mais democrática que exista. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais podem praticar. Só que existe um problema, né? Algo que era para ser voltado ao bem-estar, à saúde, pode acabar se tornando um problema. Por falta de uma boa orientação para o treinamento, para a prática, a maioria das pessoas acaba se lesionando na corrida. Os estudos mostram hoje que cerca de 80% das pessoas acabam se lesionando por falta de orientação, né? E o Corrida Perfeita nasceu justamente para resolver isso. Nós construímos uma plataforma digital voltada a levar uma orientação adequada, focada na saúde do corredor, de modo que ele pratique a atividade de forma saudável, usando a internet, usando tecnologia, para que essa mensagem, esse método de trabalho que nós temos, voltado para a saúde do corredor, chegue a qualquer pessoa onde quer que ela esteja. O aplicativo está no mercado há quase 6 anos e tem mais de 280 investidores. Mas os criadores da plataforma querem expandir. Por isso, através de uma aceleradora de startups, a empresa busca captar novos sócios investidores. Nós temos um mercado muito grande no Brasil de praticantes de corrida, temos cerca de 6 milhões de praticantes, um número inclusive que ele acabou crescendo com a pandemia, com as pessoas descobrindo o esporte ao ar livre, e a gente quer atingir muito mais gente. Nós queremos, nos próximos anos, multiplicar o número de clientes por 8, e nós também queremos gerar muito mais emprego e renda com esse trabalho, principalmente com pessoas da área de educação física e de tecnologia. Se hoje nós estamos gerando trabalho e renda para cerca de 15 pessoas, nós queremos, nesses próximos anos, levar nossa equipe para um número próximo de 80 pessoas. E é por isso que a gente está buscando um investimento por meio do crowdfunding, né? O objetivo dele é fazer com que a gente melhore nossa plataforma tecnológica, que ela esteja pronta para receber mais clientes, para oferecer um trabalho ainda melhor para eles e esteja pronta também para receber os profissionais que vão ajudar esses clientes a treinarem de forma segura, de forma saudável, usando a nossa plataforma digital. Para saber como se tornar um sócio investidor, basta buscar o Corrida Perfeita no Instagram. A especialista em empreendedorismo explica que esse tipo de arrecadação pode ser um ótimo investimento, além de fomentar a economia criativa e auxiliar em distintos projetos. O crowdfunding ele é uma forma altamente rentável e inovadora de investir em grandes projetos de economia real. Nessa modalidade, alguns empreendedores, eles utilizam plataformas que são específicas e autorizadas para encontrar investidores
que ajudem a viabilizar esses projetos. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão desse mercado, estima-se que mais de 35 bilhões de dólares sejam investidos todos os anos por esse tipo de plataforma. E aqui eu estou falando de projetos específicos, desde a criação de uma empresa que vai construir e vender casas, por exemplo, até levantamento de recursos para poder fazer uma praça pública ou levantar recursos para ajudar uma pessoa ou uma empresa em dificuldades. Então, é muito fácil perceber que, por serem oportunidades únicas e que estão ligadas à vida real, à economia real, elas fogem do padrão tradicional de investimento em renda fixa ou em ação, por exemplo. Com certeza você não vai encontrar esse tipo de projeto no seu banco ou na sua corretora. É por isso que a gente chama de ferramentas de investimentos alternativos. E num cenário, e num contexto que a gente vive a economia colaborativa, que as pessoas estão se juntando em comunidades, num país como o Brasil, que teve um crescimento exponencial de redes sociais, esse tipo de ferramenta, como forma de financiar projetos e conectar pessoas que têm objetivos em comum, só cresceu. Quem conseguiu realizar um sonho através do financiamento coletivo foi o Murilo, que lançou um livro depois de conseguir o dinheiro necessário para a edição. A partir da execução, a partir do momento em que eu já tinha o livro escrito, eu procurei uma maneira de viabilizá-lo e assim eu encontrei no crowdfunding uma boa maneira de fazer isso. O custo da edição, do envio dos livros para minha casa e para distribuir os livros para quem se interessasse, girava em torno de R$8.000. Então eu criei uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, em que eu estabeleci como primeira meta arrecadar R$5.000 e os outros R$3.000 eu custearia. Depois uma meta um pouco maior de R$6.500 e na terceira meta estava o valor completo de R$8.000. Eu arrecadei no total R$8.900 e alguma coisa. Isso representou a venda de mais de 130 livros e fiquei muito feliz com isso, porque mais de 130 pessoas puderam ler o Quando Era Pequeno, que também está à disposição e à venda nas livrarias e pela internet. E vamos terminar essa edição com uma imagem comovente da guerra da Ucrânia, o último concerto de uma pianista ucraniana antes de deixar a sua casa. Irina Miniukina é pianista profissional. O vídeo foi gravado pela filha, mostra a casa destruída pelos bombardeios. Como você pode ver na imagem, a gente vê ali no chão tudo estilhaçado, os móveis, provavelmente tudo aquilo que ela lutou para construir, para comprar, destruído pela guerra. E em meio a essa destruição, a mulher resolve tocar o seu piano como se nada tivesse acontecido. Provavelmente foi uma forma de dizer adeus a tudo que estava ficando para trás. E nas teclas do piano, os dedos expressaram tudo que ela não conseguia dizer naquele momento. A guerra destruiu quase tudo que ela tinha, menos o talento para a música. Esse não foi abalado nem pelo bombardeio. Essa edição fica por aqui. Mais informações às 10 horas com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!